Livro de Ezequiel. Capítulo 43. Então, me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos. Pondo seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que está é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por covados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda, em todo o seu contorno, de 1 palmo, e esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 covados, e de largura, 1 côvado, e, desde a pequena listra até a listra grande, 4 covados, e a largura, 1 côvado. E o aréu, de 4 covados, e, desde o ariel até cima, havia 4 chifres. E o ariel terá 12 covados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra, 14 covados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno, ao redor dela, de meio côvado, e o fundo dela, de 1 côvado, ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro, para expiação do pecado. E tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos, e, nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então, tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E, no 2º dia, oferecerás um bode sem mancha, para expiação do pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E, acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha.
e os oferecerás perante a face do Senhor. E os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro, e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias, expiarão o altar, e o purificarão, e assim o consagrarão. E, cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.